Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quão tênue é a fronteira entre as EQMs e os sonhos lúcidos ou as experiências relacionadas aos sonhos? Sobre esse assunto, eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive relacionada com o falecimento do meu pai há muitos anos atrás. É uma experiência bem curta, mas que me marcou profundamente. Bem, eu vou contar o que aconteceu no ano em que meu pai faleceu, em 1992. Não foi uma experiência grandiosa, digamos, mas foi uma coisa que me aconteceu e que pode ter, sim, alguma relação com o mundo espiritual. 1992 foi um ano bem difícil para toda a minha família. Em um outro vídeo que eu deixei aqui nos cards, o link, eu conto como o meu irmão teve uma experiência que, no meu entendimento, foi de quase morte, embora talvez não preencha os requisitos que os médicos e cientistas geralmente fazem nesses casos, né? O meu irmão teve, durante a noite, uma espécie de paralisia do sono ou não sabemos direito. Tudo o que ele nos contou e minha cunhada confirmou foi que ele acordou completamente gelado na cama, com o coração batendo de forma irregular. E toda a família ficou muito preocupada. A gente não sabe se ele esteve próximo de ter uma parada cardíaca ou não. Mas, enfim, o relato dele está aqui nos cards. Quem ainda não viu esse vídeo pode ver aqui abaixo. O que aconteceu foi comigo, então. Foi uma experiência curta, porém muito impactante. Meu pai faleceu em novembro. Todos nós, toda a família, ficou arrasada, né? Pois ele nunca aparentou fraqueza ou sintomas de cardiopatia, embora ele estivesse com diabetes e também fosse portador de hipertensão. Mas quando ele faleceu, quando a terrível notícia, caiu sobre nós, ficamos sem chão. A minha mãe não conseguia se conformar. Ele nos deixou, a mim e a minha mãe, sozinhas na casa que ele construiu, e tudo que olhávamos, desde o chão até o teto, cada pequeno detalhe, as janelas, as portas, tudo, enfim, nos lembrava dele. À noite, quando todos foram embora, e chegou a hora de irmos dormir, a minha mãe não queria dormir sozinha na cama de casal, onde a ausência do meu pai era imensa. Ela então chorava muito e me pediu para que dormisse com ela na cama, pois ela não ia conseguir, ela estava muito abalada e seria muito difícil para ela passar a noite ali sozinha. Naturalmente, eu acho que o ideal teria sido ela dormir na casa de outra pessoa, de um filho, talvez da minha irmã. Mas, como ela sempre foi uma mulher muito batalhadora, muito corajosa, ela achou que não, que ela tinha que ficar ali mesmo. Era a casa dela, a cama dela, o quarto dela. Ela não ia sair dali de forma alguma. Ela tinha que enfrentar aquela situação e não ia adiantar tentar adiar. Então, ela pediu para que eu deitasse com ela. Eu fui. Claro, deitei-me na cama, conversei um pouco com ela. Ela tomou um calmante, eu fiquei conversando com ela. E depois que ela adormeceu, eu peguei um livro, porque eu também estava sem sono. Peguei um livro, tinha um abajur do lado da cama, e eu deitei justamente do lado onde meu pai dormia. Eu fiquei lendo um pouquinho. Era o meu costume, sempre foi ler um pouco antes de dormir, e fiquei ali até que eu sentisse que estava com um pouco de sono. Então, logo que eu comecei a sentir que os olhos estavam
se fechando, né, de sono, eu larguei o livro. O que aconteceu em seguida foi que eu mergulhei, né, no sono e devo ter dormido mais ou menos umas 2 ou 3 horas e eu percebi no que eu abri os olhos novamente no escuro, tinha apenas a luz do abajur e eu percebi que minha mãe estava dormindo também. Eu percebi pela maneira como ela estava deitada e ressonando, né? Acordei, vi que ela estava dormindo, só que eu acordei de uma forma que eu não estava me sentindo bem. Eu senti que naquele momento, vocês sabem aquele momento em que a gente está saindo do sono e entrando no estado de lucidez, de quando você sai do sono e acorda, abre os olhos no quarto, terminando de sair de um sono profundo. Só que você sente que você não está ali sozinha ou sozinho. Você sente que tem algo a mais. E não era a presença da minha mãe, no caso, porque eu sabia que ela estava ali do lado e estava adormecida. Mas eu pressenti, no momento em que eu abri os olhos no escuro, que meu pai estava por ali próximo, muito próximo. Eu senti naquele instante que era como se, no meio daquela escuridão do quarto, somente iluminado pela luz fraca do abajur, havia também como se pairasse na minha frente ou logo acima do local onde eu estava deitada, pairasse o espírito dele, ou eu não sei explicar exatamente, mas provavelmente seria isso. Eu senti a presença dele exatamente ali onde eu estava, como se ele não tivesse consciência de que ele já não pertencesse ao mundo físico. Eu senti ou pressenti isso, como se o espírito dele estivesse ali, mas ainda sem entender que ele já tinha passado para o outro plano, e como se ele estivesse ansioso, aflito e quisesse imediatamente se deitar naquele lugar onde eu estava, que era o lugar da cama onde ele dormia. E eu senti uma certa tristeza naquele momento, porque eu sabia, ou não sei de onde que veio essa certeza, mas eu sabia que meu pai, o espírito dele, talvez ainda não tivesse sido conduzido, não é, para o lugar certo, que é a dimensão onde ele deveria já estar, né? Como se ele estivesse ali, próximo de nós, né? E tentando se deitar, como se ele estivesse cansado. Talvez, eu não sei como explicar isso. O que eu fiz então? Naquele momento, eu me sentei na cama, comecei a pensar em Deus e fiz uma oração muito, muito fervorosa. Eu não era muito de fazer orações fervorosas naquela época, eu era muito jovem. Eu costumava orar um Pai Nosso antes de dormir, mas só isso. E era aquela oração bem automática. E naquele dia, naquele momento, né, em que eu pressenti aquilo, eu fiz uma oração com muito mais fervor. Eu pedi para que Deus enviasse seus anjos e que conduzissem, se houvesse ali o espírito do meu pai, que ele ainda estivesse pairando entre o nosso mundo físico e o mundo espiritual, para que os anjos do Senhor viessem ali, segurassem suas mãos e o conduzissem para o lugar dele, que é o paraíso, que é o céu, junto de Deus. Eu fiz essa oração com toda a força interior que eu tinha naquele momento. Fiz com muita, muita fé mesmo. Eu não sei como que me veio na mente isso, mas foi só o que eu pensei. A única coisa que me veio na cabeça foi justamente pedir para que os anjos do Senhor conduzissem ele, pois me parecia que ele estava confuso, talvez, eu não sei explicar. Eu sabia que ele ia para um bom lugar, tanto é que o meu irmão teve depois aquilo que eu já contei, né, no outro vídeo. E o meu irmão viu, foi até lá, esteve, eu não sei se em espírito, através de uma projeção da consciência, uma projeção espiritual, uma projeção astral.
Enfim, eu não sei a nomenclatura certa, mas ele esteve em outra dimensão e viu. E naquele momento eu fiz essa oração. No momento em que eu terminei de fazer a oração, eu já me senti um pouco melhor. Então era como se aquela escuridão, ou aquele ar, aquela atmosfera de angústia começasse a se dissolver aos poucos e tudo pareceu ficar mais tranquilo. E logo depois eu também abri a gaveta da mesa de cabeceira, onde havia uma Bíblia que era da minha mãe. Peguei a Bíblia, também li alguns salmos e continuei ali meditando naqueles salmos e pensando em Deus. E depois eu senti que houve uma certa calma. Eu me senti calma, o ambiente pareceu se acalmar e eu guardei a Bíblia, deitei novamente a cabeça no travesseiro e consegui dormir tranquilamente. Eu não sei se foi uma experiência em que o espírito do meu pai esteve ali realmente, sua alma, seu espírito, enfim, eu não sei exatamente, eu não posso afirmar nada, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta, aquela sensação que eu tive de que ele esteve ali por alguns minutos ou alguns segundos antes de ser conduzido à dimensão divina para junto com Deus, com o Pai Celestial. Ele esteve ali sim, mas foi por breves momentos, breves segundos que ele esteve ali, porque logo após eu tenho certeza que ele foi para um lugar maravilhoso. Eles não vão ficar perdidos porque eu acredito que uma força maior, que é a força divina, não permitiria almas humanas e filhos dele fiquem aqui perdidos. Eu tenho certeza que não. Então, por alguns minutos, talvez ficassem, em alguns casos, né? Mas isso não dura muito, não. Bem, essa foi a minha experiência e depois disso eu não tive outras, nenhum tipo de sensação opressiva ou sonhos negativos com meu pai ou com a minha mãe que faleceu 6 anos depois, né? Nunca mais eu tive nada disso. Morei na mesma casa que meu pai construiu durante muitos anos e jamais eu tive medo de ficar lá. Nunca vi nada, absolutamente nada, essa coisa de fantasmas e espectros e de pessoas falecidas, de forma nenhuma. Eu tinha certeza que eles estavam já em uma região muito melhor do que a nossa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem experiências parecidas e quiserem contar, entrem em contato comigo. Tem o e-mail aqui abaixo na caixa de informações. Até a próxima. Tchau.